Algumas salas têm silêncio, outras têm julgamento. E naquela manhã, o que pairava no ar do corredor oeste da Suprema Corte não era reverência, era suspeita. Por que ainda existem espaços onde uma roupa impecável, uma postura firme e meio século de respeito não são suficientes? E o que acontece quando a dúvida entra primeiro, antes mesmo do nome, da história ou da verdade? A resposta está nas entrelinhas e nos olhos de quem se recusa a ver além da pele. O Dr. Elias Braxton aguardava sozinho. Estava no corredor oeste do prédio da Suprema Corte em Washington, vestindo um uniforme cerimonial da Reserva Naval. Cabelos grisalhos perfeitamente penteados, mãos repousando sobre a bengala de madeira escura. A aliança de ouro ainda brilhava, firme no dedo, 52 anos de casamento. Seus olhos passeavam pelas pinturas históricas penduradas nas paredes, rostos sérios de antigos juízes que ajudaram a moldar o país. Elias não tinha pressa. Gostava de observar, de lembrar. Ele estava ali para falar em uma cerimônia privada, em homenagem ao aniversário de um caso que ele havia ajudado a construir. Não foi o nome dele que estampou a decisão, mas era a mente dele por trás de cada argumento citado em aulas de direito, de cada linha citada em bancas jurídicas até hoje. Nada disso, no entanto, teve importância para o Sr. Darren Lowell. "Com licença, senhor", disse a voz ríspida atrás dele. Elias se virou com calma, viu o homem de terno escuro se aproximando. Atrás dele, uma agente de segurança chamada Lisa Norton já pousava uma das mãos na cintura. "Posso ver seu crachá?" insistiu Darren. "Claro", respondeu Elias, já alcançando o bolso interno de seu casaco. "Estou aqui para o evento do juiz Coleman." "E por que está parado aqui exatamente?" "Fui orientado pelo assistente do juiz, o Sr. Dante Reed, a aguardar neste corredor até liberarem a sala." "Neste corredor?" repetiu Darren, já com um tom de descrença. "Sim, neste mesmo." Ele foi bem claro, o homem franziu a testa. "Você não tem nenhum passe, nenhum cartão de acesso, nenhuma carta de confirmação." "Não me deram, mas tenho o convite no celular, posso mostrar." Enquanto Elias desbloqueava o aparelho, seus dedos deslizavam lentamente, buscando a mensagem. No meio de outras tantas, antes que pudesse encontrá-la, Darren se aproximou bruscamente. "Você não precisa mexer no celular. Precisa responder às minhas perguntas." Elias levantou os olhos e, pela primeira vez naquela manhã, endureceu o olhar. Foi a primeira vez que sua mão tremeu, mesmo que discretamente. "Filho", disse o Dr. Elias Braxton, com uma voz que carregava décadas de respeito. "Eu respondo perguntas há mais tempo do que você tem de vida. Mas o que está fazendo agora não é protocolo. É suposição." Sr. Darren Lowell deu um passo à frente, já endurecendo o tom. "O que disse?" "Eu disse", repetiu Elias sem piscar, "que você está fazendo suposições e sugiro que chame alguém com mais preparo antes de se envergonhar de verdade." Foi ali, o ponto de virada. Alguns não suportam ver sua autoridade desafiada. Preferem dobrar o erro do que admitir que estavam errados. "Vire-se. Mãos para trás", ordenou Lowell, a voz cortando o corredor como uma lâmina. Elias piscou devagar. "Como disse, está se recusando a cumprir uma ordem legal?" "Mãos para trás agora." Elias não se moveu. Não por orgulho, mas porque algo em seu instinto dizia que nada daquilo era legítimo. "Acabei de mostrar meu documento. Disse quem me convidou. Você nem conferiu com ninguém. Só decidiu..." "Esta é sua última chance, senhor", interrompeu Lowell. A agente Lisa Norton ainda não tinha falado. Parecia nova. Talvez nem 30 anos. Parecia insegura ao lado de Lowell, como quem ainda não tinha decidido o que fazer com o peso de um distintivo. Ela o seguia, mas a dúvida já aparecia no olhar. "Lowell", murmurou ela num tom quase inaudível. "Não,
respondeu ele sem virar. Procedimento é procedimento. Elias soltou o celular sobre a mesa ao lado, devagar, com elegância. Vou com você, disse, mas saiba que está cometendo um erro, um que vai lembrar por muito tempo. Lowell se moveu com pressa, como se estivesse lidando com um risco e não com um homem de 76 anos apoiado em uma bengala. Prendeu suas mãos com algemas de metal frias. O aperto firme, Elias suportou. Não gritou, não protestou, só olhou à frente, em silêncio. Lisa finalmente falou. A gente vai mesmo fazer isso aqui? Na Suprema Corte? Lowell lançou um olhar frio. Você viu, sem credencial, sem convite. Podia ser qualquer um. Lisa não respondeu. Apenas seguiu, abrindo caminho enquanto Lowell escoltava Elias pelo corredor, passando por quadros de juristas que Elias conheceu, debateu, até ajudou a formar. Um advogado vindo da ala leste parou assim que os viu. Dr. Braxton? Perguntou, surpreso. Isso é sério? Elias não parou, apenas virou levemente o rosto e disse, avise ao juiz Coleman que não vou chegar a tempo. O advogado ficou parado, confuso, observando um homem algemado sendo levado por quem não sabia quem ele era. Lowell não parou, nem se deu ao trabalho de perguntar. Colocou Elias numa sala lateral, uma sala de segurança simples, com mesa velha e cadeira de plástico. Vai ser interrogado. Descobriremos quem você realmente é, murmurou ele. Elias sorriu, um riso baixo. Algo engraçado, senhor? Não, só estou achando curioso ser tratado assim, no mesmo prédio onde já prestei juramento e ajudei a mudar leis federais. Lisa olhou para ele com outro tipo de olhar agora, mais atento, mais humano. Qual seu nome? Perguntou ele olhando para ela. Oficial Lisa Norton. Você sabe quem é a juíza Clara Coleman? Sim, claro, eu sou o convidado dela. Lisa olhou para Lowell, já visivelmente incomodada. Talvez a gente devesse ligar para o gabinete dela, Lowell bufou. Vamos seguir os protocolos, não boatos de suspeito. Elias apenas se recostou, olhou para a mesa, descascada, de material barato. Quantas vezes já tinha se sentado diante de uma mesa dessas? Mas do outro lado, em tribunais comunitários, salas de conferência, audiências públicas. Ligue para o seu supervisor, disse ele calmamente, e me devolva o telefone. Quero falar com meu advogado, mas aquela ligação não era para qualquer advogado. Algumas ligações têm o poder de parar tudo. Lisa hesitou, depois acionou o rádio. Central, aqui é Norton. Preciso confirmar identidade de um detido. Possível convidado da juíza Coleman. Nome, Elias Braxton. Silêncio. Depois, estática, aguardando confirmação. Lowell revirou os olhos. Perda de tempo. Elias não disse nada. Apenas fixou o olhar na mesa à sua frente. Sabe o que mais me incomoda? Disse sem olhar para ninguém. Sr. Lowell não respondeu. Continuava se movimentando como se ainda estivesse certo. Elias observava com calma. Você nem quis saber quem eu era, só olhou para mim e decidiu. Lowell bufou. Eu reajo a comportamento, não a aparências. Não. Você reage ao medo, disse Elias sem alterar o tom. E isso é o que torna você perigoso. A porta se abriu de repente. Um homem com o uniforme da corte entrou apressado, o rosto carregado. Quem autorizou isso? Gritou. Esse é o Dr. Elias Braxton, conselheiro da juíza Clara Coleman. O que vocês acham que estão fazendo? Lowell congelou. Ele não tinha credenciais. Seguimos o protocolo. Protocolo? O homem estourou. Isso não foi protocolo. Isso foi prepotência. Esse homem deveria estar sendo escoltado até as câmaras, não detido numa sala de segurança. O funcionário se voltou para Lisa Norton. Quem estava no comando? Ela olhou para Lowell, depois respondeu. Oficialmente, ele. O funcionário jogou as mãos para o alto. Inacreditável. Se aproximou de Elias e começou a destravar as algemas. Senhor,
Peço desculpas em nome do gabinete. Está tudo bem, respondeu Elias, levantando-se com cuidado. Não estou machucado, só decepcionado. Alisou o terno, ajustou a gravata. A juíza Coleman está ciente e não está nada satisfeita. Elias apenas acenou com a cabeça. Imagino que não esteja mesmo. Lowell avançou um passo. Espere. Então você é mesmo juiz? Elias virou levemente o rosto. Fui, me aposentei, mas sim, 4 décadas servindo este país e tentando garantir que homens como você não abusassem do que vestem no peito. Acho que ainda tenho trabalho a fazer. Silêncio. Ele olhou para Lisa. Agradeço por você ter feito aquela ligação. Não deixe o silêncio te moldar. Lisa tentou sorrir, mas não sustentou o olhar. Vamos, disse o funcionário da corte. Ao saírem da sala, o clima no corredor tinha mudado. Ainda era silêncio, mas era o tipo que vem antes de algo maior. Alguns advogados se aglomeravam nas laterais, cochichando. Outros apenas observavam. Elias seguiu com a cabeça erguida, a bengala marcando passos lentos, mas firmes. Aquilo não corrigia o que aconteceu, mas colocava a pergunta num volume mais alto. Quanto tempo o nome de um homem pesa quando o rosto dele fala mais alto? A juíza Clara Coleman o esperava no fim do corredor, braços cruzados, rosto sério, ainda sem a toga. Vestia apenas uma blusa azul escura, mas sua presença impunha respeito. O corredor silenciou completamente. Elias se aproximou. Os olhos dos dois se encontraram. Havia ali um reconhecimento silencioso. Não surpresa, não pena, apenas o tipo de entendimento que só quem conhece o sistema por dentro pode trocar em silêncio. Zack, disse ela com firmeza contida. Não é culpa sua, respondeu ele antes que ela dissesse mais, mas ela olhou para os 2 oficiais mais ao fundo. Quero os nomes deles e de seus supervisores, hoje. Sim, senhora, respondeu seu assistente, já anotando. Ela se voltou para Elias. Você está bem? Estou, disse ele. Nada que eu já não tenha visto. Só não imaginei ver aqui dentro. Clara assentiu, os olhos pesados. Eu também não. Entraram juntos em sua sala. A porta se fechou atrás. Lá dentro, paredes cheias de livros, fotografias antigas, recordações de batalhas jurídicas. No canto, uma imagem de Elias ainda jovem, prestando juramento ao lado dela. Quer cancelar sua fala? Perguntou Clara. Não, eu quero que eles ouçam. Cada um, ela sentou-se atrás da mesa. Eu vou acertar isso. Você já está fazendo, disse ele. Sabe qual é a diferença de hoje para 40 anos atrás? Naquela época eu teria sido levado para fora e deixado num canto de rua. Ela desviou o olhar para a janela. Eles vão sentir isso. Eu não quero vingança, disse Elias. Eu quero lembrança. Quero que saibam que mesmo aqui, no tribunal mais alto do país, um homem desarmado, pacífico, respeitado, ainda pode ser tratado como ameaça. E se isso acontece aqui? Ela começou. Imagina onde mais, completou ele. Ela respirou fundo. Vai querer café? Ele sorriu de leve. Só se for aquele forte que você fazia em St. Louis. Ela riu. A cafeteira mudou, mas o gosto continua. Enquanto ela se levantava para preparar, Elias se afastou da bengala por um momento e olhou para a porta fechada. Sabe o que mais me dói? Disse em voz baixa. Não foram as algemas, nem o constrangimento, nem mesmo as suposições automáticas. O que mais doía era saber que aqueles 2 oficiais entraram naquele prédio com mais autoridade do que discernimento. Eles não sabiam quem ele era, e pior do que isso, não se importavam. Estavam prontos para retirá-lo de um lugar que, na verdade, nem sequer lhes pertencia. É isso que corrói por dentro, disse Elias, encarando a porta fechada da sala. Da juíza, Clara Coleman voltou com 2 xícaras de café. Entregou uma a ele sem dizer nada por um momento. Eu sei como é,
Mas não terminamos de reconstruir esse sistema. Não, respondeu ele, levando a xícara à boca com calma. Ainda estamos longe disso. A porta se abriu discretamente. O assistente da juíza retornou. Está na hora. Eles caminharam juntos para o auditório. O corredor já estava tomado por sussurros. A notícia tinha se espalhado. Um juiz aposentado, detido dentro do prédio da Suprema Corte. Elias não andava em busca de olhares de compaixão. Não precisava que o tratassem como vítima. O que ele queria era que cada olhar percebesse uma coisa: a verdade. A verdade de que nem título, nem uniforme, nem legado é suficiente quando a aparência ainda fala mais alto do que qualquer documento. No saguão, a agente Lisa Norton estava sentada numa cadeira, o olhar fixo nos próprios joelhos. O oficial Lowell encostava-se à parede, braços cruzados, rosto travado. Ninguém disse uma palavra quando Elias passou. Ele parou por um instante. Sabe, disse olhando diretamente para eles, passei minha vida escrevendo decisões judiciais. Hoje, me tornei uma. Reflitam sobre isso, e então continuou seu caminho. Na área administrativa, Lisa e Lowell esperavam em uma pequena sala. Não estavam suspensos oficialmente, mas também não estavam em serviço. Apenas afastados. O tipo de afastamento que precede decisões difíceis. Lisa quebrou o silêncio. Você sabe quem era ele? Lowell não respondeu. Ele ajudou a redigir a decisão de Braxton versus Jennings, aquela que virou jurisprudência. Ele não parecia, murmurou Lowell. Não parecia com ninguém, interrompeu Lisa. E mesmo assim, você o algemou. Você também estava lá, porque confiei que você sabia o que estava fazendo. Mas quando ele falou comigo, eu senti que havia algo errado. Você só não quis ouvir. Ela se levantou, afastando-se da mesa. E sabe o que ficou na minha cabeça? O jeito que ele me olhou quando perguntou meu nome. Não foi raiva, foi decepção. Lowell não disse nada. Lá em cima, o auditório já estava lotado. Clara Coleman subiu ao púlpito, organizando algumas folhas. Bateu de leve no microfone e limpou a garganta. Antes de iniciarmos, há algo que precisa ser dito. Ela fez um gesto com a mão. Elias Braxton surgiu à vista, caminhando devagar, postura ereta, apoiado na bengala. Cada passo era silêncio. Senadores, advogados, juízes, estagiários, todos viraram os rostos para vê-lo se aproximar. Este é o doutor Elias Braxton, disse Clara. Muitos aqui o conhecem. Alguns devem suas carreiras às leis que ele ajudou a construir. Ele abriu caminhos para que muitos de nós estivéssemos nesta sala hoje. Elias chegou ao púlpito, olhou ao redor. Seu olhar atravessava as fileiras. Eu não ia dizer nada, começou. Mas o silêncio só serve aos que já têm voz. Respirou fundo. Hoje cedo fui abordado, questionado, revistado e algemado. Aqui, neste prédio. Mesmo que frequentei centenas de vezes ao longo da vida, um burburinho correu entre alguns presentes. Ele manteve o olhar fixo. Por quê? Porque um jovem em uniforme não sabia quem eu era, e nem se importou em saber. Alguns trocaram olhares, desconfortáveis, outros apenas abaixaram a cabeça. Não estou aqui para destruir carreiras. Estou aqui para lembrar que justiça não é só o que está escrito nos códigos. É o que praticamos quando ninguém está olhando. É o que escolhemos fazer quando o uniforme nos dá poder. E então, ele olhou diretamente para a juíza. Quando me permitiram um telefonema, liguei para você, não por socorro, mas porque precisava que alguém visse, que alguém testemunhasse a verdade quando ela entrou algemada. Virou-se de novo para o público. Muitos aqui acreditam que jamais fariam o que aquele oficial fez. Mas deixo um aviso. Se você acha que está imune, é porque ainda não prestou atenção em si mesmo. Lisa, assistindo pela tela de um monitor ao lado da sala, soltou um longo suspiro e, pela primeira vez, limpou discretamente uma lágrima que,
Ameaçava cair. Lowell ainda estava sentado, com o peso das últimas horas marcando sua expressão. Quando se levantou, parou na porta antes de sair. Sem se virar, disse em voz baixa: "Sabe o que é pior? Você envergonhou essa instituição num lugar onde o respeito deveria ser inquebrável. Entrou na casa da lei e mostrou ao país o quão fácil é desmontar o que ela representa." A porta se fechou atrás dele. Do outro lado do prédio, Elias Braxton estava sentado no mesmo corredor onde tudo havia começado. Mesmo espaço, mesmo silêncio. O evento já havia terminado. As cadeiras estavam sendo recolhidas, os microfones desligados. Mas ele ficou por um instante. Clara Coleman apareceu ao seu lado. "Pronto para ir?" perguntou. "Quase. Só queria olhar mais uma vez." Ela acompanhou o olhar dele. "Ainda é sua casa, Zack?" Ele sorriu de leve. "Nunca foi. Só ajudei a manter as luzes acesas por um tempo." Ela não respondeu de imediato. Apenas assentiu, sentindo o peso do que ele acabava de dizer. 2 dias depois, o vídeo da fala de Elias explodiu nas redes. Não existia imagem da detenção, mas havia da verdade. Um homem de bengala ao lado de um púlpito, falando com a calma de quem não precisa gritar para ser ouvido. Ele não buscava manchetes, só queria que escutassem. As manchetes vieram mesmo assim. Programas de rádio, podcasts, telejornais. Todos repercutindo não apenas o que ele disse, mas onde ele disse. Dentro do mais alto símbolo da justiça norte-americana, Elias não assistia. Ficava em casa, em Norfolk, sentado na varanda de manhã cedo com uma xícara de café nas mãos, observando o mar. Ao lado dele, sua esposa Dolores folheava um jornal. "Estão te chamando de Tesouro Nacional agora", comentou com um sorriso cansado, mas cheio de orgulho. Ele sorriu também. "Já me chamaram de coisa pior." Ela riu devagar. "Estou orgulhosa de você, Zack." Ele ficou em silêncio por alguns segundos. "Eu só queria que enxergassem, que entendessem como é fácil esquecer a humanidade de alguém quando se olha com medo e não com razão." Ela o olhou. "E você acha que entenderam?" "Alguns sim, outros não. Mas eu fiz o que precisava fazer." Do outro lado da cidade lisa, Norton havia sido transferida para uma unidade comunitária, não como punição, como recomeço. Ela começou a frequentar fóruns, ouvir vozes que antes achava que eram só parte do protocolo. Leu cada decisão escrita por Elias que conseguiu encontrar. Mudou, um pouco de cada vez. Já Lowell se afastou. Diziam que não voltou, não porque foi forçado, mas porque o espelho começou a pesar mais do que ele podia sustentar. A juíza Coleman lançou uma carta formal de reconhecimento público, não como desculpa, mas como afirmação. Uma frase ecoou do texto e viralizou: "Respeito não depende de uniforme. Dignidade não se prova com crachá." Essa linha chegou longe. Foi impressa em murais de faculdades, mencionada em discursos, ensinada em seminários de ética e justiça. Mas Elias, ele voltou à rotina. Café, caminhadas lentas, convites que quase sempre recusava. Exceto um. 6 meses depois, subiu ao palco de uma universidade em Michigan. Estava diante de uma plateia cheia de futuros juristas, jovens com sede de justiça. Ele olhou para eles, respirou fundo e disse: "Não passem suas carreiras tentando provar que pertencem. Passem fazendo com que ninguém seja empurrado para fora, só porque não parece com quem está dentro." Aquela frase ganhou o auditório. Palmas firmes, gritos de apoio. Porque no final a pergunta nunca foi só quem pertence. A verdadeira pergunta é: quem decide isso? Se essa história te tocou, compartilhe. Converse sobre ela. Questione o que vê, o que ouve e, principalmente, o que cala. Injustiça não vive apenas nas manchetes. Ela acontece em corredores, balcões, escolas, dentro do bairro onde você mora. E às vezes, o maior ato de coragem é simplesmente não passar por ela em silêncio.